o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Números 13, 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vá até o verso 25, irmão. Diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam, enviaram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste a ver, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Amém, irmão? Pode sentar. A tão tremenda história de Moisés envia 12 espias, um sublíder, um príncipe de cada tribo. Eu pergunto, Moisés precisava enviar alguém para espiar a terra? Não, tem a estratégia de Deus: olha, vamos e vamos conquistar. Já não vinham fazendo isso, já não tinha tanta história. Deus dava a direção e acabou a história, vamos em frente. E no meio da batalha, Deus ia mostrando seu livramento. Pessoas ali iam tendo força como Sansão, como os guerreiros de Davi, que um homem com a espada matou 300. E ele segurou a espada com tanta firmeza que depois a sua mão não soltava. A mão ficou quase que grudada com a espada. Fenômenos que fazem parte do reino que nós servimos. Se nós perguntarmos aqui quem já contemplou o sobrenatural na sua vida, eu acredito que todo mundo vai dizer que sim. O sobrenatural faz parte deste reino tremendo. E o povo, Moisés faz isso porque tem vários fatores. Deus sempre age com seus processos, e um dos processos de Deus se chama seleção. Ou seja, eu vou mandar esse povo lá. E eu sei como que eles vão voltar. Eu sei qual é a realidade disso. Vamos ver como esse povo vai se comportar e vamos ver como vai se comportar o povo que ouvia as notícias deles. E ali Deus vai fazendo a sua seleção, que nem Gideão, desce as águas. O tempo todo existe uma seleção sendo feita, porque Jesus falou, a porta é estreita, por uma porta estreita passa todo mundo? Não, uma porta estreita não passa tanta gente. E Jesus ainda falou assim, né? E poucos passam por ela, mas a porta está lá, só que ela é estreita. Mas muita gente chega e não consegue se despir de tudo que possui. Tem as suas mochilas, a mochila do orgulho não passa na porta, o camarada fica tentando, não vou largar minha mochila de jeito nenhum, eu tenho que entrar nesse reino com o meu orgulho, não vai passar. A incredulidade, lá vem o camarada gordão de incredulidade, aí quando ele chega na porta,
Não, eu tenho que largar minha incredulidade. Não, mas eu quero entrar no reino com a minha incredulidade. Ele não consegue passar na porta. Não, eu sou um pouquinho mentiroso, mas, poxa, essa mochila tá quase que eu consigo passar, porque é só uma mentirinha, mas ainda não dá, mas eu vou ter mesmo que me... Enfim, nessa porta apertada, se você vier com bagagens do mundo, você não passa. Mas se você vier no mover do Espírito, você vem leve, magrinho, sarado, passa que é uma beleza na porta. Mas Jesus falou que poucos passam por ela, então nós já entendemos que haverá uma multidão 100 vezes maior, uma multidão milhares e milhares de vezes maior, que serão contados entre os perdidos, e os salvos serão poucos com relação ao que a humanidade já se reproduziu. O número de salvos é mínimo, porque o Senhor Jesus disse: poucos passam por essa porta. O reino dos céus é uma porta estreita e poucos passam por essa porta. Entende, irmão, o que nós, eu e você, temos que valorizar daquilo que já entendemos, de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que há um reino nos aguardando, de que há um Deus vivo que julgará todas as coisas? Se poucos passam por essa porta, ou seja, se tem uma porta e não dá para passar todo mundo, existe uma seleção. Moisés envia aqueles homens lá pela uma direção de Deus, e a seleção vai acontecer ali, de acordo com o comportamento daqueles homens e o que eles vão trazer para as suas tribos, porque cada um era representante de uma tribo. O que eles iam dizer, que informação as 12 tribos de Israel iam receber, ou seja, toda a nação de Israel, que informação eles iam receber, como eles iam se comportar. Aí aqui diz o seguinte, no verso 25: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Então eles mostraram o quê? Mostraram o fruto. Mas eles se renderam? Lá na frente eles não vão dizer que eles vão infamar a terra, vão dizer que a terra consome os seus moradores, ou seja, é uma terra que não produz nada, é uma terra, um deserto, é um horror essa terra, é tudo horrível lá, ela consome os seus moradores, ela não dá nada para os seus moradores, ela retira dos seus moradores. Ora, mas aqui eles não foram eles mesmos que carregaram os frutos e mostraram? Uma lição poderosa, irmão. Muita gente vê o fruto, mas não se rende à fonte que gera o fruto. Não importa que as pessoas vejam os sinais de Deus. Ah, Lázaro ressuscitou. Lázaro ressuscitou? Então vamos lá matar Lázaro. As pessoas não estão sempre dispostas a se render a frutos. Então você tem que atentar para isso. Lembra? Pai Abraão, manda que alguém ressuscite e vai lá anunciar. Ressuscitar dos mortos e ir lá anunciar para aquele homem era um grande fruto. Ou seja, os seus parentes dariam crédito àquilo. Jesus falou assim: não é por aí o caminho. Eles têm Moisés e os profetas, e resumindo, eles têm a palavra, têm o Espírito. Se eles quiserem, eles ouçam isso. Porque ninguém se converte, na verdade, por questão de fruto. Tem que se converter a conceitos e a princípios, a ideologia. Jesus não veio trazer milagre para a terra. Milagre foi consequência. Mas ele não veio fazer milagre. Ele veio trazer o Evangelho. Paulo diz: o mistério do Evangelho que estava oculto em Deus desde os tempos antigos, mas agora revelado através de Jesus Cristo. E Paulo diz: isso é tão glorioso que até os anjos estão impressionados, estão atentando para isso. Os anjos estão impressionados com aquilo que o Espírito Santo tem revelado a você e a mim. O que tem sido revelado a nós no Evangelho é superior a anjos, arcanjos,
querubins, serafins. Com esta palavra, nós, no exercício desta palavra, nos tornamos abaixo apenas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que todos conseguem entender isso? O que Jesus Cristo nos deu foi o seu sacrifício de unigênito, foi o seu Novo Testamento selado com seu sangue, foi a palavra que ele pegou direto do Pai, da boca do Pai ele veio nos trazer. Acima da palavra do Pai, nada, nem ninguém. A Escritura vai nos dar a entender que Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Por quê? Porque Deus não nos revelou um nome, mas nos revelou a palavra. Com essa palavra Jesus Cristo venceu o diabo no deserto. Com essa palavra nós alcançamos a cura. Com essa palavra os anjos descem para nos servir. São ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna, e só herda a vida eterna quem tem a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ouvireis uma voz detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, este é o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse que ele é o caminho. Mas lá Apocalipse vai dizer, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo divino. Um quebra-cabeça tremendo, fantástico, que se junta na perfeição da revelação de Deus. Então, irmão, eles viram fruto, adiantou? Pegaram no fruto, carregaram o fruto, eram só 12, né, pelo que entendemos, carregaram. Viram muita coisa, aí vão seguindo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra, verso 27, que nos enviaste verdadeiramente o quê? Mana, leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. O que acontece aqui, irmão? O povo vê o fruto, vê a glória, mas tem alguma coisa ainda que os faz temer. E é isso, irmão, que você tem que vencer, aquilo que ainda te faz temer. O que te faz ainda temer é o teu limite das conquistas. Aonde você enxerga medo, ali acabaram-se as suas conquistas, ali acabou o seu crescimento, ali acabou a sua prosperidade, ali acabou os seus domínios, quando você enxerga alguma barreira de medo. Se você tem qualquer medo, irmão, quem serve a Deus não pode ter medo. Se você tem um trauma, você tem um problema, mas o Senhor Jesus, ele disse assim: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, ele estava se colocando como médico. Porque tu senta aí com prostitutas, essas meretrizes, esses plebeus aí, tu se envolve com essa gente pecadora, com gentio. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os que estão enfermos. Ou seja, eu sou médico e eles precisam da cura, eu estou aqui para eles. Você tem medo? Quando que você vai resolver fazer uma consulta com o Dr. Jesus, para que ele te dê um antídoto para isso acabar na sua vida? Se existe medo na vida de um cristão, as suas conquistas estão bloqueadas, e ele nunca poderá ser um líder do povo de Deus, porque um líder do povo de Deus, um sacerdote do Deus vivo, ele só reconhece na sua vida o poder de Deus, não tem medo de mais nada. Eis aí vos dou o poder, para quê? Pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum.
quem tem medo ainda não crê nessa palavra, mesmo que diga que creia, não crê, porque essa palavra nos extirpa de todo medo, aniquila todo medo, porque ele está dizendo: nada absolutamente vos causará dano algum. O que é nada? O assaltante não vai te causar dano algum. A bala perdida, não é para você. O acidente não é para você. A maquinação dos homens que espreitam sangue inocente, não interessa o que aconteça, não é para você, porque ele disse que nada vai acabar contigo, nada vai te destruir, nada vai te deter. Então, você pode dizer: mas eu tenho medo. Eu sei que você tem medo, mas você sabe que há um médico que cura medo? Quando a gente tem um problema de coração, caramba, conhece aí um irmão? Irmão, você conhece um cardiologista bom? Conheço, aquele, eu vou lá. Quanto é a consulta? R$1.000. Não, mas se ele é bom, né? Vale a pena. Não é assim que se faz? Tem gente que diz: poxa, não vai dar para mim, porque R$1.000 eu não posso pagar R$1.000. E o doutor Jesus, que não cobra R$1.000, só cobra fé. Se tu creres, verás a glória de Deus. A receita dele você já tem. Já está aí na sua mão a receita dele. 66 livros. Então, irmão, analisa que o povo aqui, eles dizem assim, ó: os amalequitas habitam na terra de Negueb. No verso 28, as cidades são fortificadas, e vimos ali os filhos de Anak. Eles estão dizendo: nós vimos ali o que? Os filhos de Anak, que pelo que entendemos é um gigante, era um guerreiro poderoso. Então eles olharam para aqui e disseram assim: tem uma descendência lá poderosa, os filhos de Anak, aquele gigante e tal, aqueles conquistadores, um povo muito bem armado, eles estão lá. Como que nós vamos conquistar essa terra? Quer dizer que puderam olhar para o passado, né? Anak e a sua descendência presente, mas não foram capazes de olhar para o seu próprio passado, escravo no Egito e uma descendência livre. Quem não entende, meu irmão, não para. A Bíblia diz assim, olha: bem-aventurado. Bem-aventurado, alguns traduzem como mais do que feliz. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele fica ruminando aquilo na cabeça dele, ele fica pensando nos textos bíblicos. A sua vida é envolvida com o mover do Espírito. Ele abre a boca para cantar o tempo todo, e ele medita no que está cantando. Ele analisa cada frase do que ele diz, cada coisa que vem à sua memória. Há uma meditação, e com essa meditação o Espírito Santo trabalha em todas as palavras. Ele trabalha, te dando discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Aqui ele diz assim: os filhos de Anak, eles olharam para Anak, olharam para um passado, mas não foram capazes de olhar para o seu próprio passado. Espera aí, nós éramos escravos no Egito? Por acaso essa descendência de Anak é mais poderosa do que o exército do Egito? Nem de perto, nem de sonho. O Egito era uma nação imensa, com milhões de pessoas, o povo mais bem armado da época, dominando tudo. Não dominava apenas um país, dominava toda uma região. Imagina assim, Rio de Janeiro, é uma coisa pequena, mas imagina toda a região sudeste. Era assim que era o Egito.
uma nação imensa, fortificada. Então, meu irmão, é fácil eu olhar para a descendência, para o passado poderoso dos outros, mas não sou capaz de discernir o passado poderoso da minha vida, que eu era ali, pó e cinza, num charco de lodo, e o Deus vivo me colocou os pés sobre uma rocha e me deu um novo cântico. Quem não consegue fazer isso é derrotado mesmo, vai cair no deserto, não vai sobreviver. Você tem que saber olhar. A Bíblia diz: quero trazer à memória. Meu irmão, o que te dá esperança não é a força dos exércitos do mundo, é a força do exército do teu Deus. Traz à memória essas coisas e você verá que não surgiu, nem surgirá na terra um exército capaz de deter um só do povo de Deus. Um só! Imagina um exército de 11 mil pessoas contra você. O que diz a promessa? 1.000 cairão ao teu lado, mais 10.000 à tua direita. 11 mil, mas tu, se Deus tem promessa de matar 11 mil por cada um de nós, uma nação inteira será exterminada por apenas um pequeno rebanho. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia por ti. Você, meu irmão, é poderoso pelo Espírito de Deus que habita em você, mas você tem que saber lidar com essas armas e essa graça e esse favor. Maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles, mas na hora que eu preciso botar isso na prática, eu preciso estar ruminando essa palavra, eu preciso estar trazendo ela para dentro. Jesus, eu ainda não creio nisso, mas então, Senhor, como é que é? Sabe, irmão, aquela briga, não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu sei que a tua palavra é verdadeira, mas ela ainda não penetrou em mim. Jesus, encrava as tuas palavras em mim como flecha, como dardos poderosos. Porque eu não posso temer, eu não posso ter medo, porque eu tenho certeza que o Senhor não tem medo de nada. E Ele disse: há um servo. Eu não posso ter medo de nada. Senão como é que eu vou cantar? Se tiver que viver, viverei, se tiver que morrer, morrerei. Isso é mentira. Estou cantando mentira. Tenho que estar convicto. Não posso temer a morte. Morte e vida para mim não faz a mínima diferença. A diferença é se trilhamos o caminho que nos dá a vida com Deus na glória. Aí aqui, o povo, mas os descendentes de Anak, quer dizer que é fácil olhar para uma descendência de satanistas e achar que eles são fortes? Descendentes de Anak. E quanto à descendência de Abraão, um amigo de Deus? Quanto à descendência de Isaque, o que nasceu de um milagre? Quanto à descendência de Jacó? Quer dizer que é fácil olhar para a descendência lá fora, mas eu não tenho que olhar para a descendência de Anak, eu não tenho que olhar para a descendência de Satanás, de Preto Velho, de Pombagira, de Maria Mulambo. Não é essa descendência, não me interessa. O que me interessa é a descendência de Abraão, Isaque, Jacó, Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João. Essa é a descendência que nos interessa. E contra essa eu já vi que ela não pode ser exterminada. Hoje eu pergunto: cadê os descendentes de Anak? Mas aqui estamos nós, descendentes de Pedro, Paulo, Tiago, João. Eles passam e nós permanecemos para sempre, porque somos a arca da palavra, somos a arca da aliança de Deus na terra. E ele diz: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então, irmão, a terra, e verdadeiramente a terra manda leite e mel, mas o povo é poderoso. O povo que habita nessa terra é poderoso. Sabe o que acontece, irmão? Quando você tem temor, todo mundo é poderoso. Quando você não alcança o projeto de ser o homem de ferro que Jesus quer que tu sejas, você vira um homem de lata. Sabe por que a igreja caiu no caminho do inferno, na desgraça da aliança política?
Porque ela olhou para os homens da terra, para os reis da terra, para os impérios da terra, para os governos da terra e disse: homens poderosos, nesse mal eu jamais incorrerão. Porque para eu olhar um homem poderoso, eu tenho que me olhar no espelho. Não existe presidente poderoso, não existe governador poderoso, não existe chefe do Estado-Maior das Forças Armadas poderoso. Poderoso é Deus e os seus servos a quem Ele outorgar poder. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Olha que lenha nós fizemos! Transtornamos impérios, abalamos Roma, fizemos na arena o que nenhum outro povo será capaz de fazer jamais. Somos o povo mais poderoso da terra, andamos nos passos do Espírito, somos a arca da aliança, eu ando com Ele, Ele anda comigo, eu o conheço e Ele me conhece, Ele me tem revelado o seu nome e Ele me chama pelo meu, eu e Ele somos um. Agora as pessoas ficam por aí. Tinha um palhaço lá de, acho que é Itaguaí, um lugar bem pobre que tem por aí, é considerado o lugar mais pobre do Rio de Janeiro. O homem chegava na igreja, já falei isso mais 10 vezes, escuta mais uma, irmão. O homem chegar na igreja, irmãos, olha, ontem eu estive numa reunião importantíssima, só com homens ilustres, importantes, tudo de terno. Olha o infeliz achar que um homem importante pode usar como referência um terno. Quer dizer que homem de sunga não é importante, homem de short e camiseta não é importante, quer dizer que o que faz um homem é sua roupa. Eu pensava que era o homem que fazia a roupa, agora estão dizendo que é a roupa que faz o homem. Que diferença faz a roupa que um homem usa, meu irmão? Um homem não é conhecido, apesar do que se diz por aí, o homem não é reconhecido pelo que ele veste, ele é reconhecido pelo que ele é. Ele é reconhecido pelo que ele é. No abrir da sua boca nós vemos quem é quem. Vestir roupa, olha, os bandidos estão assaltando de terno. Aliás, que isso não precisa de referência, basta olhar para Brasília. Nunca vi tanto ladrão de terno quanto tem no Distrito Federal. Nunca a nação brasileira teve tanto ladrão como se tem hoje. Nunca! Porque querem aniquilar a economia brasileira para poder dar brecha para o socialismo e para o comunismo. Estão pensando que vai ser fácil. Os militares já falaram assim: tenta. Irmão, aí o homem dizia assim: olha, uma reunião muito importante, e eu me senti, ele pastor, hein? Eu me senti até pequeno no meio daquela gente toda. Aí resultado, quando o homem conclui o seu vômito ignominioso, horrendo, era só político, era o vereador tal, era o prefeito tal, o governador tal, o senador tal, e ele se sentiu pequeno no meio. Como que um servo do Deus vivo, como que a arca da aliança viva, como que o templo do Espírito Santo, como que o porta-voz do Deus vivo, como que aquele a quem Deus usa os pés para se mover na terra dos mortais e a boca para falar entre os viventes, como que um homem desse pode se sentir menor que essa raça? Como? E ele pensa que é pastor. Pastor sou eu, meu irmão, eu sou pastor. Ele pensa que é evangélico. O evangélico sou eu sou evangélico. Nunca um político será maior do que eu. Nunca um deputado, um vereador, nunca essa raça sequer vai poder entrar nessa igreja e passar dessas cadeiras. Nunca! Porque maior aqui sou eu, debaixo das asas do meu Deus vivo.
Homens importantes. Homem importante, meu irmão. Eu conheço muitos homens importantes. São aqueles que quarta e domingo entram por essas portas. Esses são importantes. Esses são. Porque Jesus falou, olha aí, está vendo aquele que entra? Eu vou transtornar o mundo com ele. Está vendo aquele outro ali? Ele vai estender as mãos e olha, o mundo vai ficar assombrado. Está vendo aquele outro ali? Quando ele abrir a boca, o diabo vai vazar. As obras do diabo vão virar pedaço. Está vendo aquele ali? A libertação vai acompanhar ele. Por onde ele for, a libertação vai atrás. Isso é que é homem importante! E sabe por quê? Deus traz esses homens importantes, aqui de quem eu me orgulho nesse lugar, porque pastor sou eu. Aí, irmão, por que não trazemos à memória, ao invés de trazer o nome dos grandes guerreiros do mundo, por que não trazemos à memória o nome daquele guerreiro que abriu o Mar Vermelho? Aquele guerreiro que no ministério de Josué fez pedra cair do céu e soterrar os inimigos. Aquele é um grande guerreiro. Por que não trazemos à memória o nome daquele guerreiro que quando Josué olha para ele, saca da espada e diz, és tudo nosso ou dos nossos inimigos? Ele diz assim, não, tira a sandália dos teus pés, o lugar em que tu pisas é terra santa. Eu venho em nome do príncipe dos exércitos do Deus vivo. Por que não trazemos à memória isso? Por que não trazemos à memória que Eliseu, Geazi sai no monte, meu Senhor, estamos cercados, e Eliseu diz assim, Senhor, tem misericórdia desse incrédulo, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, ele viu carros, carruagens de fogo, cavaleiros de fogo, muito bem armado, envolvendo aquele exército. Mas o poder não estava naquele exército. O poder estava na descendência da restauração. Eliseu, que sucedeu Elias. O poder estava na descendência da restauração, porque aquele povo todo, carruagem de fogo, ninguém fez nada. Foi Eliseu que levantou a mão e disse, meu Senhor, cega todos eles, e conforme a palavra de Eliseu, assim foi. E quando os conduziu ao meio da cidade, o rei de Israel disse, feri-los-ei, meu pai, vou acabar com todo mundo. Sacou da espada e falou, não, guarda a tua espada, fere aqueles que tu conquistares com a tua espada, esses são prisioneiros do Senhor. Põe comida para eles e despede eles em paz. Mas eles vão voltar fortificados, e daí? Se voltar, vai cair no mesmo erro, porque o Deus que opera milagre uma vez, opera quantas vezes quiser. Eu não preciso temer a multiplicação dos meus inimigos, eu não preciso temer se eles vão sair da minha frente derrotados e vão se fortificar para voltar. Quantas vezes eles voltarem, quantas vezes eles vão cair. Mas diz a Escritura que desde esse dia, nunca mais, tropas da Síria, né, era da Síria, nunca mais invadiram Israel. Por quê? Ficaram gratos pelos pratos de comida? Pode ser, mas também sabiam que lá habitava um homem chamado Eliseu, que não era rico, não tinha ouro, não tinha prata, mas quando abria a boca, era um caso sério. Aí ele vai dizendo, os amalequitas habitam para cá, os heteus para lá, verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos, possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Mas não eram maior que Jesus, né, irmão? Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Irmão, não importa como os inimigos veem a igreja do Deus vivo. Ali tem meia dúzia, vamos arrebentar, vamos exterminar isso aí. Em 2009, quando aquele repórter veio aqui, a preocupação dele era uma só: vem cá, tem outra igreja ou você só tem essa aqui? Quantos membros tem a igreja? Eles queriam se certificar que eles estavam lutando contra algo pequeno, para fazer o nome deles. Delegado fecha a igreja e não sei o que, sei lá, põe na cadeia. Ele não entendeu, eles nunca poderiam entender que eles estavam se metendo com a igreja mais poderosa que o planeta Terra jamais viu. Quando chegou aqui e viu 30 membros, nem isso não tinha, eles não poderiam jamais entender que estavam se metendo com o povo mais poderoso do planeta. Eles não poderiam imaginar que eles estavam olhando para uma descendência que jamais seria extinta. Eles não poderiam imaginar que estavam olhando para um povo que não daria passo atrás. Mas era a preocupação deles. Eles nos viam como pequenos. As perguntas do repórter que veio aqui enviado pelos delegados, né, dando uma de agente policial, a preocupação deles era sentir a força da igreja. O camarada me perguntou até qual é a renda da igreja. Imagina! Ele queria se certificar que estava mexendo com um povo fraco. E Jesus colocou a mão na frente, para que eles não vissem que maior é o que está conosco do que o que está com eles. Quando saímos da cadeia, arrebentamos de tal maneira que eles não tinham aonde se esconder debaixo de toca, não tinham para onde fugir. Eu arrebentei com um delegado, com um juiz, com um promotor, com todo mundo, e olha eu aqui! E onde estão eles? Um delegado que não exerce mais, uma outra delegada que foi encostada como maluca, uma juíza que sumiu do cenário, que ninguém mais viu ela, um processo que está se arrastando até hoje. Eu de pirraça fui empurrando ele chegou a custar R$900, eu não paguei. Eu falei: nem que for um centavo, eu não pago, porque a cadeia para mim não é prejuízo, é lucro. Fui empurrando para Brasília, empurrando, está lá até hoje. E o delegado está exonerado. Em que mal a igreja sofreu com aquilo? Então, meu irmão, vamos olhar para a descendência, para o projeto de Deus. É muito fácil olhar para as descendências dos inimigos? Não, vamos olhar para a nossa descendência. Somos descendências do Deus vivo. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Jesus Cristo. Temos promessas que nenhum outro povo tem. As pessoas por aí sofrem, padecem. As pessoas do espiritismo, quando a coisa não está andando bem, que dizem: olha, eu vou fechar o terreno, eu vou sair do centro. O capeta se manifesta, mostra logo a verdadeira face de: se tu me deixares, eu te mato. E a pessoa, pronto, fica ali escrava a vida toda. Uma vez tinha uma pessoa: não, pô, eu sei, mas a gente não pode sair do espiritismo, porque senão a gente sofre. Tem uma palavra que eles usam, tipo assim, a gente sofre repreensão. Eles até matam a nossa família. Eu falei assim: então olha só, vai lá, tu quer mesmo a verdade? Quer vir para a igreja? Quer Deus? Vai lá, se quiser eu vou contigo. Vai lá e diz para o capeta, quando ele se manifestar, cita o meu nome, Tupirani, diz para ele: ó, o Tupirani está oferecendo a vida dele no lugar da minha, e está oferecendo o filho dele no lugar do meu. Se tu não puder fazer nada contra eles, eu estou indo embora.
Mas o camarada não queria a verdade. Era capa. Que eu me prontifiquei a ir lá com ele. Ele disse, não, ele não vai, não, contra isso aqui você não vai fazer nada não. Eu estou me colocando no lugar dele. Contra o filho dele não vai fazer, está aqui o meu filho. Vamos ver da onde tem o poder. Vamos ver quem tem a glória. Vamos ver quem verdadeiramente é vivo e eficaz, quem tem Deus. Vamos ver. Você faria isso? Colocaria o teu filho no lugar do filho de um macumbeiro que verdadeiramente quisesse sair do espiritismo e vir para a igreja? Você colocaria a tua vida no lugar da vida de um pai de santo? Eu faço. Sabe por que eu faço? Porque eu adoro ver os capetas tremerem. Deus não nos abandona não, irmão. Deus nos chamou para a guerra. Aqui então, eles vão no verso 32, infama a terra, e lá no final eles dizem, olha, eles olhavam para nós, e sabe como que eles nos viam? Como gafanhotos. Irmão, isso não interessa. Podem olhar para a gente como pobre coitado, como pequenos, como miseráveis, como burro, como fanático, como analfabeto, como estúpido. Pode dizer que religião é para ignorante, etc, etc. Não interessa como o mundo nos vê, isso não altera em nada. A diferença está toda em como nós nos vemos a nós mesmos. Porque aqui eles não dizem, olha, eles olhando para nós, nos viam assim, não, mas eles dizem assim, olha, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então o problema não está como o inimigo via a cada um deles, mas o problema está em como cada um deles se via. Se depender de como eu me vejo, meu irmão, perante o mundo, perante as ameaças, perante as guerras, perante os adversários, perante as sugestões dos ímpios, se depender de como eu me vejo, a igreja vai triunfar em poder e glória e não vai cair nunca. Porque eu me olho como um gigante com a terra debaixo dos meus pés. É assim que eu me enxergo. Eu não me enxergo com medo de nada. Se a polícia bate na minha porta, pois não, bom dia, o que o senhor deseja? Não tem. Caramba, a polícia só é um homem dentro de uma farda, mais nada. Mas o meu Deus não usa farda. O meu Deus não usa armadura. O meu Deus não precisa de armas. Eu olho para Deus, ser humano, todos eles são iguais, não importa a roupa que possuem. Se depender da conquista da igreja, pela maneira de como eu vejo a igreja, meu irmão, como diz Apocalipse, a mulher com a coroa de 12 estrelas, com a lua debaixo dos seus pés, aquela mulher é a igreja, com domínio, com poder, com a coroa do reinado, 12 estrelas que representam as 12 tribos de Israel e representam também os 12 apóstolos que são o fundamento da igreja, que Jesus colocou a pedra na mão deles. Aí, mas o problema é aqui, ó. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aí, irmão, se você se enxerga como um derrotado, você quer que Deus venha te dar vitória? Quem crê na vitória, meu irmão, passa lá no arsenal, veste uma armadura, veste uma arma e vai para o campo de batalha. Muitos dizem que crê na vitória, mas não crê não. Os que creem na vitória estão nos campos de batalha. Os que creem na vitória estão falando, estão libertando uns e outros, estão fazendo outros inimigos, porque quem quer a verdade se torna amigo e discípulo, quem não quer a verdade é inimigo ferrenho, a ponto de querer a morte. E é assim que o mundo quer. As igrejas evangélicas anseiam fervorosamente pelo dia que se diga, morreu o pastor Tupirani, porque eles têm uma ilusão. Porque quando o pastor Tupirani morrer, meu irmão, tem 7 mil muito pior que vai se levantar.
Muito pior. Quem pensa que essa obra aqui está sendo levada por mim, está muito enganado. Não sou eu que estou distribuindo CD e DVD no pé do monte. Não sou eu que estou levando o CD dentro das faculdades e estudos ao judiciário, dentro dos fóruns. Não sou eu que estou fazendo essa obra. Quem pensa que a força desse ministério se resume nos meus braços e na minha fé, está muito enganado. Mesmo que eu baixe a sepultura, a semente que foi plantada germinará até o fim. Estão iludidos por aí. Aquele pastor lá do morro é um maluco, é um fanático. Eu posso ser maluco e fanático, mas gerei uma geração de sábios e inteligentes que comem Bíblia, devoram, que entra no seu quarto, que fala por Deus, que estão discernindo a voz do Deus vivo, que sabe o que é ouvir Deus. Eu não sou nada, porque a minha oração é que ele cresça e eu diminua, mas eu sei que 7.000 que nunca dobraram o joelho a Baal vai se levantar. Como você se vê, irmão? A tua vitória ou a tua derrota não depende da força e do poderio dos teus inimigos. A tua vitória e a tua derrota depende de como você se enxerga. Quem crê na vitória desperta fé. E a fé traz a mão de Deus, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem não crê, duvidou, cocheou entre dois pensamentos, já era, acabou a história. Então, éramos aos nossos próprios olhos, como você se vê hoje, irmão? Como você se enxerga hoje, irmão? Como você se olha aos teus próprios olhos, quem é você? O que é você diante de um exército que bata na tua porta? Quem é você? Quem é você diante de um câncer? Sente uma dorzinha, vai lá no médico. Aí quando você chega lá, o médico diz assim: ó, já era um câncer raro, tu vai morrer. Nem adianta gastar um centavo, porque tu vai morrer. Quem é você diante disso? Como você se sente? Quem é você diante da dificuldade, quando você não tem emprego, não tem dinheiro, não tem salário e a geladeira está vazia? Quem é você? Quem é você quando você escutar aí, olha, estão falando por aí que você é a bola da vez? Irmão, você não tem ideia de quantas vezes eu escutei que eu era a bola da vez. Quantas bolas tem um jogo de sinuca? 8? 8, 9, 10, sei lá. Acabaram-se as bolas e eu acabei ficando por aqui, irmão. Você não tem ideia de quantas vezes quiseram me matar aqui nesse bairro. Não quiseram me matar porque eu levava uma vida torta, não. Quiseram me matar porque eu era melhor do que eles, com mais dignidade. Eles tinham inveja de mim. Simplesmente isso, inveja. Mas eu estou aqui, não estou? E eles? Eu te dou o endereço deles. Caju. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Eu tinha uma semana de igreja quando esse versículo me foi revelado. Uma semana de igreja. De lá para cá eu vi tudo se cumprir. Eu já vi multidões caírem e nada me abala, nada me abala. Quando estávamos presos em 2009, não tinha gente por aí. Tá vendo aí? Fica falando, fica gritando, fica pregando. E agora? E agora eu voltei para perguntar. E agora? Eu voltei para perguntar. Cadê os valentes? Cadê os valentes, meu irmão? Valente, meu irmão, é aquele cujo nome é Leão da tribo de Judá. Ele é valente. O resto, meu irmão, o resto é historinha, o resto é piada, brincadeira. Que vou fazer, que vou acontecer. O que tu vai fazer? Deixa eu ver, como é que eu me vejo nisso aqui? Eu estou me vendo
com 50 metros de altura e estou te vendo como uma formiga. O que uma formiga pode fazer contra um homem de 50 metros de altura? Pode sim dar a última picada. Como você se vê, irmão, diante das situações? O que vai comandar o seu futuro, a sua história é isso. Hoje, como você se vê? Não, eu me vejo como uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, vou lá na igreja, canto, bato palma, ouço a palavra, estou abençoado, venho para minha casa, toco a minha vida. É assim que você se vê, derrotado? É assim que você se vê, ô desgraçado? Não, eu me vejo como alguém, eu estou indo na igreja, estou aprendendo, eu falo mesmo, quem quer ouvir que ouça, quem não quer ouvir que tape os ouvidos, que não me pergunte, que saia do meu caminho. Eu falo mesmo, eu prego, eu oro, eu clamo, eu desfaço as obras do diabo, eu me levanto contra Satanás, eu lanço a palavra, eu lanço o CD, eu jogo a espada do Deus vivo na terra, eu me disponho à obra, eu me envolvo, eu ando com Deus. É assim que você se vê? O planeta Terra será pouco para as suas muitas conquistas. Não, eu sou bonzinho, eu vou para minha casa, meu trabalho e a minha igreja. Eu levo uma vida bem assim, eu sou santinho. Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Vai chegar um dia, irmão, que essa rotina acaba. Ela vai ser assim: casa, trabalho, igreja, inferno. Acabou. Jesus Cristo não está chamando gente bonzinha não, meu irmão. Ele está chamando revolucionários. Está chamando gente que faça inimizade. Está chamando gente que as pessoas olhem para você e dizem assim: eu tenho que botar a cabeça daquele cara numa bandeja. Enquanto você não ouvir isso, irmão, enquanto não tiverem com esse sentimento contra você, afinal de contas estamos no mundo que jaz no maligno. E aqui estamos para desfazer as obras do diabo, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Então não tem harmonia, tem confronto, tem guerra. Mas a sua vitória vai depender, no meio dos confrontos, no meio das guerras, de como você se enxerga. Quando todo mundo diz: pô, já era, e agora? Vai fazer o quê? Está todo mundo desesperado, andando de um lado para o outro. Você vai, senta num canto, e todo mundo diz assim: pronto, pirou, ele deve ter fundido a mente dele, deixa ele quieto lá, ele deve estar tentando achar uma solução, não vai achar nunca. E você não está tentando achar solução nenhuma, você está esperando ela vir do alto. Como você se vê? Na hora do impossível, como você se vê? O que você espera? Qual a sua expectativa? Sem fé? E ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Amém, meu irmão? Até aqui então, nos tem ajudado, Senhor.